Seja bem-vindo ao programa Lições Bíblicas em Ação. É um programa da Assembleia de Deus em Cruzeiro, sob a direção do presidente, pastor Isaac Strobel. Nós estaremos hoje falando sobre a lição de número 4. Nós estaremos comentando hoje sobre o tema A Estrutura da Bíblia. Para tanto, nós vamos iniciar falando o texto áureo, que está registrado no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 24 e no versículo 44, que diz o seguinte: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Também a verdade prática. A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Baseado também em Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 44 até o 49, essa lição, ela é a leitura bíblica em classe. Ela vai estar baseada nestes versículos e é importante você, professor, superintendente, todos aqueles que estão envolvidos com a escola bíblica dominical, procurar, se possível, fazer essa leitura junto com a classe, para que todos possam já inicialmente ter ali o primeiro contato com a lição. A partir daí, nós temos uma sugestão da nossa casa publicadora ou daqueles que organizam as lições bíblicas, que é uma coisa nova, é o plano de aula. Apesar de ser nova no sentido de estar aqui colocado, disposto, para que a gente possa aqui ter um norte de como nós vamos elaborar a nossa aula. Mas isso já faz parte da vida do professor, do pastor, aquele que procura primeiro, ele vai fazer um planejamento da sua aula. Antes de passar para o aluno, ele tem que primeiro ter ciência e conhecimento e como ele vai realmente tratar e expor o assunto na qual ele tem interesse, que quem vai ouvir vai ter condições de aprender, de estudar, de memorizar e até mesmo sedimentar o conhecimento e no nosso caso, um conhecimento relacionado à Bíblia Sagrada ou à Palavra de Deus. Então, a apresentação da lição. Mas antes temos aqui uma introdução. E eu quero aqui fazer a leitura da introdução dentro do plano de aula. Conhecer a estrutura da Bíblia é importante para manejá-la bem. Memorizar as Escrituras e amá-la não são opções excludentes. Então, apenas isso já mostra para nós a necessidade de nós estudarmos e até mesmo fazer com que o nosso aluno memorize esse texto de Lucas, ou texto, seja qual for o texto que estiver sendo estudado, sempre o aluno já consiga memorizar estes versículos ou capítulos, ou até mesmo ter uma noção geral do livro que está sendo estudado. Em que contexto Jesus falou isso, Estando estas palavras, nos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Em que contexto Jesus falou isso? Por que Jesus falou isso? Então é muito importante você aluno, você professor, passar e tentar incutir no aluno esses conhecimentos, esses pré-conceitos, para que ele possa já, quando entrar no texto, ele realmente já ter aí uma noção do que vai ser abordado. Depois nós vemos ali a apresentação da lição. Quais são os objetivos da lição? Porque sempre que quando nós nos propomos a ensinar, nós temos um objetivo. E esse primeiro objetivo, que aqui o plano de ensino fala sobre mostrar como a Bíblia está organizada e que ela se divide em 2 testamentos. De forma bem clara, simples, eu acho que aqui nós temos essa responsabilidade. Mostrar. O que seria mostrar? Olha, eu quero mostrar para vocês
a maneira ou a forma de como essa Bíblia que hoje, imagine pessoas, né, que ainda nós podemos dizer que dentro da nossa denominação nós temos já inclusive o discipulado, que é também uma classe de escola bíblica dominical, que a gente tem aí os primeiros, né, em que as pessoas, né, que aceitam a Jesus vêm para a igreja, ele tem os primeiros contatos com a Bíblia, então ali ele já pode dizer que todos esses ensinamentos com relação a o que são livros, quais são os primeiros livros da Bíblia, o que são os últimos, quais são os últimos livros da Bíblia, o que é Antigo Testamento, o que é Novo Testamento, como os livros estão dispostos, se existe assim uma ordem cronológica, né? E tudo isso já orientado, já são orientados os alunos, né, na escola dominical. Mas é muito importante mesmo as pessoas, né, por exemplo, que vai estar participando da aula, que não é um aluno de escola dominical, mas ele veio na aula um dia, então é importante você ali ajudar este aluno a mostrar para ele como a Bíblia está organizada, porque o tema é esse, a estrutura da Bíblia. Então ele vai ter uma noção geral de como a Bíblia, como que hoje nós podemos dizer o que seria realmente esse livro, que é a nossa regra de fé e conduta. Depois, né, nós temos um segundo objetivo, que é esclarecer como os livros do Antigo Testamento são classificados. Agora, nós não estamos mais apenas interessados em mostrar às pessoas, né, como a disposição dos livros, como os livros tal, assim, da forma como os livros são dispostos, mas vamos aprofundar um pouco mais. Agora nós vamos esclarecer, né, como os livros do Antigo Testamento eles são classificados. Nós vamos agora tentar, quando se fala de esclarecer, é abrir a mente, né, da pessoa, mostrar para ele de uma forma mais profunda como esses livros eles são classificados, né? E num terceiro momento, expor a classificação dos livros do Novo Testamento. Ou seja, na verdade, quase que o segundo e o terceiro é você expor, né? E ao mesmo tempo mostrar, você esclarecer, né? Expor e ali esclarecer, ou seja, nós temos ali a missão de esclarecer um pouco mais sobre o livro do Antigo Testamento e também esclarecer um pouco mais sobre o livro do Novo Testamento. É bem verdade que em 40 minutos ou 50 minutos é um tempo curto para que a pessoa possa ter um total conhecimento desses livros, mas ele vai ter aí uma noção geral com relação a o que está realmente, quais são como esses livros estão classificados dentro do Antigo e do Novo Testamento. A motivação, nós podemos dizer, olha, passear pela Bíblia com desenvoltura deve ser o objetivo de todo estudante sério das Escrituras, né? Então, aquele que maneja bem a palavra da verdade, diz Paulo escrevendo a 2 Timóteo, né? Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, ele fala isso, né? Que maneja bem a palavra. Então é importante você, como professor, né? Como aquele que tem interesse do seu aluno, que o seu aluno aprenda, né? E aí a gente pode dizer assim que também existe uma necessidade de se decorar mesmo, né? Aquela primeira parte da Bíblia, quando nós começamos o índice, né? Antigo Testamento, quais são os livros do Antigo Testamento, você decorar os livros do Antigo Testamento, decorar os livros do Novo Testamento, isso vai ajudar com que quando você for abrir a Bíblia, você já sabe, olha, esse livro ele está lá no Antigo Testamento, esse livro ele está no Novo Testamento, né? E em outro momento não é apenas decorar, mas você criar o hábito de leitura, todos os dias você fazer uma leitura, ensinar ou estimular ao aluno, né? Porque você está nesse momento na categoria de professor, de um pastor, de alguém que tem interesse de que a pessoa se desenvolva dentro da Bíblia. Então esse estudo da Bíblia, né, você incentivar o aluno também a fazer uma leitura do livro, né, como nós tivemos aqui, né, um projeto que é a leitura da Bíblia em 60 dias, né? Qual é a finalidade deste projeto? É que as pessoas sintam o desejo de todos os dias fazer a leitura da Bíblia, né? Que isso é importante para aqueles que
nós podemos dizer cristãos, né, ele ter o conhecimento de todas as histórias envolvidas na Bíblia. Do mesmo modo, também, por outro lado, estudar a Bíblia mesmo. Agora nós podemos ter algumas literaturas para que a gente possa aí lançar mão desses textos, né, de estudar a Bíblia para que tenha, né, um crescimento, conhecendo, nós devemos crescer, né, prosseguir em conhecer ao Senhor. E conhecer ao Senhor nada mais é do que ter o contato com a sua palavra. Depois temos aqui, olha, saber identificar os livros e encontrá-los sem dificuldades. São habilidades que não podem ser desprezadas. Isso já comentei, então isso é importante, ter essa habilidade de estudo, de saber, de identificar os livros da Bíblia Sagrada. A palavra-chave da nossa lição, né, ou da lição de hoje, né, ela é estrutura. Então, a própria palavra em si, ela já mostra para nós, é uma estrutura, tá? Então ela tem, imagine uma árvore com a sua base, né, com a sua raiz, com o seu tronco, e ela é uma estrutura que quando nós olhamos, nós vemos, conhecemos uma árvore porque ela existe, nós conhecemos a estrutura dessa árvore, né? Nós podemos dizer que quando nós olhamos para nós como seres humanos, nós não vemos o nosso esqueleto, né? Mas ele está dentro de nós e ele está espalhado por todo o nosso corpo. Então, por que eu consigo estar em pé aqui? Por causa da estrutura, que é uma estrutura que me ajuda, e aqui estas gesticulações ou a forma como eu estou aqui falando, tudo isso está relacionado com a estrutura do meu corpo, ou seja, a formação óssea que eu tenho, ela vai me ajudar a me movimentar, né? E aqui, com relação à estrutura ou à escritura, existe uma estrutura montada que ela precisa realmente ser conhecida para que ela possa ser melhor utilizada. Conhecer a estrutura da Bíblia é importante para manejá-la bem. Ou seja, todos esses conceitos é o que a gente já está desde o início falando, que é nós, como professores, né, que temos interesse de que o aluno aprenda, que o aluno que seja que saiba manejar essa Bíblia, essa palavra de Deus. Então nós temos esse compromisso de hoje, né, na lição de hoje, trazer de uma forma clara o que o aluno precisa saber com relação à estrutura que nós conhecemos, a estrutura da palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Né? Eu fiz aqui a menção sem o texto, mas de agora é daqui, olha, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente, ou que maneja bem a palavra da verdade. É Paulo instruindo aquele jovem obreiro chamado Timóteo. Então, ele tinha interesse que Paulo se aprofundasse mais. Paulo era um homem que ele nasceu, cresceu aos pés de Gamaliel. Então, ele era um homem culto, conhecia, tinha acesso, né, a vários livros de várias outras línguas, e Paulo, ele era um poliglota, ele tinha condições de fazer leituras em textos em vários idiomas. Então não foi à toa que Deus, ou Jesus chamou Paulo para que pudesse realmente ser um instrumento usado em outros para os gentios, né? Porque Paulo tinha ali a facilidade, e se nós formos, né? Não vou ler aqui os textos, mas em algum momento Paulo, olha, traga para mim a minha capa, traga para mim os pergaminhos, traga os livros para que eu possa aqui, mesmo na prisão, Paulo continuava a ler e ao mesmo tempo também a escrever as suas cartas. Nesse primeiro tópico, né, como a Bíblia está organizada. Então ali nós vemos os três tópicos, né, ou seja, o tópico, como a Bíblia está organizada, e os três itens, né, definição do termo Bíblia, o cânon da Bíblia e os 2 testamentos bíblicos. Né? Ali eu fiz, né, e se vocês estão observando, lógico, que eu procurei fazer numa lousa, né, de uma forma resumida aquilo que o texto está procurando mostrar para nós. Então, se eu fosse ler aqui no texto, é aquilo que eu coloquei ali no quadro, né?
Aí eu procurei definir, olha, fazendo assim um mapa mental, eu procurei a definição do termo de que maneira? Bíblia, o que seria uma Bíblia? Né? Ali, dentro do termo grego, biblos significa livro, né? E dentro desse termo, qual é a conotação que os gregos davam? É uma qualidade sagrada. Dentro do termo latino, né? do latim, exprime a ideia de livro. Né? Então ali um CFC, que quer dizer, né? Eles no singular, né? Substantivo feminino singular. Então essa classificação de substantivo feminino singular também é muito importante a gente saber por quê. Porque como nós estamos falando de uma Bíblia, né? E aí quando nós temos a própria definição de Bíblia, que é uma coleção de livros, né? Que aí você vai explanar aos alunos, né? Que diz assim, olha, por isso a coleção de livros sagrados forma um único volume. Né? Então, esses dois termos aqui, para nós, né, ocidentais, a gente tem aqui agora esse conceito de uma unidade de pensamento e uma pureza, tá? Então, todos esses livros que a gente vai estar falando sobre essa canonicidade ou livros canônicos, esse conjunto de livros, eles nada mais é do que uma coleção de livros que, na sua essência, né, ele é apenas um livro para que hoje nós podemos dizer que nós temos aqui, né, com essa facilidade, né, depois da escrita, ele está aqui totalmente compilado de uma forma muito fácil mesmo de carregar, né? Depois que Gutenberg teve a genialidade, né, de trazer esse livro da forma que nós vemos hoje, né? E aí é interessante a gente saber disso, que naquela época eram rolos, né? Nós tínhamos ali o papiro, o pergaminho, vários tipos de materiais, né, que eram fabricados e construídos. E mais interessante ainda, se nós formos na Inglaterra, lá existe uma livraria de pedra, né? E Moisés, ele recebeu de Deus aquela tábua, ou os 10 mandamentos numa tábua escrita, ou seja, de uma pedra. Né? E na Inglaterra vocês vão ver lá uma livraria onde nós temos ali a escrita. Curiosidade também, por que o hebraico não é escrito da direita para a esquerda? Porque por causa da forma, né, com que era cunhada essas letras. Né? Então ela ia da direita, quem que estaria cunhando essas palavras, né, em hebraico, eles estariam cunhando ela da direita para a esquerda, uma forma mais fácil de se escrever. Então apenas uma curiosidade. Aqui agora no tópico 2, ou subitem 2, né, o cânon da Bíblia, diz o cânon, aí da mesma forma como eu disse no início, né, ali o aluno, né, eu estou procurando aqui mostrar para o aluno uma maneira de memorizar, né, uma maneira de o aluno, quando ele pensar no texto que está aqui, né, o cânon da Bíblia, aí fala sobre régua de medir, né, fala sobre norma, mas ali fica muito mais simples, né? Cânon, hebraico, gané, cané, vara de medir. No grego, cânon, que é uma régua. Tá? E aí agora, em vista disso, o termo diz aqui, olha, é empregado deste modo, teológico, né, fala que o cânon é empregado como uma norma de avaliação para a identificação dos livros sagrados. Então, essa agora forma, né, de nós tentarmos passar para o aluno, simplifica, né, até mesmo quando terminarmos a aula, o aluno vai saber que esse cânon, na verdade, ele era realmente utilizado como uma vara de medir, né, um padrão que precisava ser medido, né, e aí traz para a gente a ideia de uma norma. Então, para que, né, os livros pudessem ser tidos como livros sagrados, eles precisavam passar por um padrão, por uma norma. E essa norma, e dentro dessa norma, desse padrão, por isso que os livros eles eram considerados canônicos. Né? Os livros canônicos, como ali o termo,
passou a designar os 66 livros aceitos como o divinamente inspirados. Isso é uma das características, né, para que o livro realmente pudesse ser considerado inspirado. Então, cânon é uma norma de avaliação para identificar os livros sagrados e o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados. No último subitem, os 2 testamentos bíblicos. Procurei também ali, olha, testamento, latim testamentum, que é a tradução das palavras grega diateque e hebraico berit, né? E qual é o sentido disto, né? Aliança, pacto ou concerto. Então, volto a dizer, aqui está no texto, mas quando nós temos ali, né, uma forma, um fluxo, tipo fluxograma ou um organograma, ou de uma maneira que a gente possa ali enxergar de uma forma dentro, pode ser, né, escrever num flip chart ou uma folha, mostrar para o aluno, tentar simplificar, né, fazer um mapa mental, isso facilita o entendimento. Dentro do tópico, terminando esse tópico, a Bíblia divide-se em 2 testamentos divinamente inspirados, o Antigo e o Novo Testamento. Isso é o resumo, né? Que é o mínimo que o aluno vai precisar ter noção quando nós começarmos a falar desse tópico. Falamos ali, né, dentro desse Antigo e do Novo Testamento, e ele sabe dentro desse primeiro tópico o que ele precisa saber, né? Precisa saber, como já falamos, né, sobre esses termos da Bíblia, né, que é um conjunto de livros, né? Depois falamos sobre a canonicidade ou os livros canônicos, por que eles são considerados canônicos, né? E aí inspirados por Deus, porque já tivemos lições, né, que falou, né, sobre a inspiração da Bíblia, o que é a inspiração da Bíblia. Então isso não tem necessidade de ser, caso o aluno tenha alguma dificuldade, ele tem outras lições que pode aprofundar nesse tema, né? E aí nós fechamos essa primeira parte com o conhecimento, né? Sabendo que esses 2 testamentos eles são divinamente inspirados e por isso que eles pertencem ao cânon sagrado. No tópico 2, o Antigo Testamento, né? Os livros do Antigo Testamento, canonicidade do Antigo Testamento e particularidades do Antigo Testamento, nós vemos aqui que hoje nós temos uma disposição, né? Ou seja, uma estrutura que foi montada, né, por estudiosos, né, que separaram ali, né, como por exemplo em grupos. E nós vemos lá o Pentateuco, que é a lei, constituído pelos 5 livros, né, de Moisés, de Gênesis até Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos, tá? São 12 livros. Os poéticos, né, são 5 livros. Os proféticos, né, que se dividem em profetas maiores e menores, e é bom esclarecer, né, que esses profetas maiores e menores não é em nível de importância, mas sim em quantidade de escritos deixados por esses profetas, né? E agora é importante também, né, no total, né, são 39 livros, né, no Antigo Testamento, mas também é importante talvez alguém possa perguntar, né, como que na Bíblia hebraica ela não está assim, não existe essa quantidade de livros, por que vocês, né, ocidentais utilizam essa quantidade de livros? Mas lá, a divisão utilizada pelos judeus é tripartida, e se vocês observarem, vou ler aqui, olha, a lei, os profetas, os salmos ou os escritos. Quando eu fiz a leitura em Lucas, no capítulo 24, de 44 a 49, vocês vão observar aqui que o próprio Jesus fez menção disso, dizendo assim, olha, e disse-lhes, são estas as palavras que disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, né, no Torá, e nos profetas e nos salmos. Então esses escritos é o Ketuvim, né, que é os escritos. Os profetas, Neviim, né, e o Torá é a lei de Moisés. Então, compreende, na verdade, apesar de ser em menor número de livros, mas é a mesma quantidade, porque alguns livros eles estão em um só. Então, por isso que não existe diferença, né? Apenas
essa estrutura, essa disposição, essa distribuição é que é diferente da nossa Bíblia, mas a quantidade de livros ela é a mesma. Então é muito importante deixar muito claro para o aluno esse texto, nessa parte, essa dúvida, né, que possa surgir em alguns alunos. Depois, canonicidade do Antigo Testamento, e essa canonicidade, primeiro momento, é a inspiração divina, isso nós já falamos e já teve lições falando sobre isso. Depois, o reconhecimento do povo de Deus, né? Quando esses textos eram lidos nas sinagogas, eles já eram reconhecidos, né? Jesus várias vezes, quando chegava nas sinagogas, em uma dessas vezes estava lá, até mesmo quando se cumpriu, né? Quando ele veio aqui nesta terra, né? E hoje se cumpriu esta escritura, Jesus falando. Então, eles já eram livros reconhecidos, já eram textos reconhecidos daquelas pessoas da época, né? E a preservação pelo povo de Deus, né? Esses textos, eles foram preservados, eles foram até mesmo guardados, né? E se nós formos ver hoje, lá em Israel, em Qumran, né? É um dos maiores parques arqueológicos que se encontram muitos manuscritos do Antigo Testamento. Eles estão lá todos guardadinhos, né? Isaías mesmo é um dos que tem mais completo, né? O livro do profeta Isaías, e tem lá até mesmo em Israel um lugar muito bonito que está lá exposto para o mundo todo ver o livro do profeta Isaías. Então essa preservação pelo povo, essa inspiração divina e o reconhecimento do povo de Deus que vai chancelar, né? Que realmente esses livros, né, eles são canônicos. Esses livros do Antigo Testamento, eles foram realmente reconhecidos como livros inspirados e livros que realmente as pessoas, né, tinham como livros sagrados. Particularidade do Antigo Testamento, totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamando de Bíblia língua de Canaã, né? Alguns textos apenas em aramaico, tá? Mas na sua grande maioria, textos em hebraico. E uma curiosidade aqui é que a língua hebraica ela é uma língua consonantal, ela não existe vogal. Então, se pegarmos lá no Torá, né, até mesmo outros textos bíblicos, vocês vão ver, alguém pode te orientar e você vai ver que não existe vogal, né? Isso foi colocado mais para frente para que pudesse realmente ser interpretado e estudado de uma forma mais fácil esses livros. Então imagine, né, esta palavra, né, esse livro escrito por esses homens num dialeto, numa língua que atravessou gerações, né, atravessou milênios e está realmente ainda preservado em nossas mãos através da Bíblia Sagrada. E conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1225 foi dividido em capítulos. Então aqui nós vemos, né, que tanto o texto hebraico quanto o texto grego, ele não tem essa capítulos e versículos, né? É escrito direto. Então, ocidental, aqui na parte ocidental, é que nós aqui, através se vocês, né, esse auxílio teológico, você vai ter ali condições de explicar ao aluno sobre esta divisão em versículos e capítulo, quando que isso foi feito. Dentro da sinopse do tópico 2, os livros inspirados que integram o cânon do Antigo Testamento são classificados como lei, históricos, poéticos e proféticos. No tópico 3, o Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, canonicidade do Novo Testamento e particularidades do Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento, aí agora fala sobre após a morte e a ressurreição de Jesus, e nós temos aqui, olha, que também, né, da mesma forma de que os livros, né, aqueles 70, a Septuaginta, ela teve ali aquele cuidado de separar, de estudar, de ver se aqueles livros eles realmente poderiam ser considerados como sagrados. Também aqui agora os livros, né, aqueles escritos dos apóstolos,
que aquelas cartas que Paulo escrevia, né, que Mateus, que vários homens de Deus ali, né, eles tiveram oportunidade de escrever, se realmente, né, aqueles escritos eram realmente canônicos, né, eles realmente eram inspirados, eram realmente deles que haviam sido escritos, aquelas cartas que chegavam, será que realmente eram cartas de Paulo? Né? Então tudo isso, mas alguém, e aqui nós vemos, olha, eles estão classificados em grupos principais, evangelhos, que a gente já conhece, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Históricos, formados pelos livros de Atos dos Apóstolos e as epístolas de Paulo, tá? As epístolas gerais, Hebreus, que nós, apesar de ter toda a característica do apóstolo Paulo, mas não se pode dizer se realmente foi o apóstolo Paulo que escreveu, e por último o Apocalipse, né? Que é a revelação, que no total eles são 27 livros que são considerados canônicos, tá? Canonicidade do Novo Testamento, da mesma forma que nós estudamos e vimos ali no Antigo Testamento, é a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros, né? Quanto ao reconhecimento, como fidedigno, desde o início, os escritos falsos foram refutados pela igreja. Se vocês não, aqui a gente não vai estar lendo esses textos, mas é importante você, numa aula de 45 minutos, você ter ali a liberdade de procurar, pedir para que os alunos procurem na Bíblia textos que vão realmente reforçar isto que aqui nós estamos falando. Textos que eles até podem ajudar, né? Quando nós falamos dos livros apócrifos, conhecer alguma coisa sobre esses livros, não existe nenhum pecado de você conhecer, ler, mas com a convicção de que os livros que foram realmente, que são considerados sagrados, livros que realmente canônicos, que a gente pode dizer que são inspirados por Deus, reconhecidos pela igreja, é muito importante a gente saber que são 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Diz a senhora que desde o começo da igreja primitiva reconheceu, preservou os livros canônicos, que é o alicerce sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Particularidades do Novo Testamento foram escritos em grego koiné. Seria hoje, por exemplo, a nossa língua, o inglês, né? Que é conhecido e falado quase que na sua totalidade no mundo todo. Né? Naquela época o grego era o grego koiné, que é o grego que dominava o mundo de então. Né? Então, por isso que a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito neste grego koiné, e foi quando ele conseguiu realmente expandir por todos os lugares daquela época. Os livros inspirados que integram o cânon do Novo Testamento são classificados como evangelhos, históricos, epístolas e revelação. Fazendo agora a conclusão, o conjunto dos 66 livros formam um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação destes critérios revela que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Então, com isso, nós chegamos ao final da nossa lição. Espero você ter contribuído, né, para você, professor, pastor, aquele que realmente tem interesse, né, no ensino, que você possa, né, além desse material que nós estamos aqui dispondo e procurando aqui ajudá-los, você também possa, né, consultar outros livros, vídeos, para que a sua aula possa ser enriquecida. Na próxima semana, a lição número 5, né, 30 de janeiro de 2022, vocês estarão aprendendo como ler as Escrituras Sagradas. E vocês terão oportunidade também de estudar para que possa ali passar para os seus alunos que como nós podemos ler as Escrituras. Fazendo agora um convite a vocês. A partir do dia 25 até o dia 29 de janeiro, nós teremos a conferência da Escola Bíblica Dominical 2022. E você é o nosso convidado, tá? Você não pode perder esta oportunidade. Nós estamos convidando você para que participe conosco a partir do dia 25 até o dia 29 de grandes palestras. Nós teremos plenárias, nós teremos seminários
e você pode aí classes, desde a classe de adulto, discipulado, pastores, superintendentes, crianças, maternal, enfim, teremos aí palestras para todas as faixas etárias e você não pode perder. Procure-nos e ali nós temos o nosso telefone 98-272-0552, também os CETADs, ali nós temos o nosso Gmail, você pode nos entrar em contato conosco e nós estaremos dando mais informações e até mesmo como proceder a fazer a sua inscrição. O investimento é baixo e você terá condições de estar participando conosco. Temos também o nosso seminário de Educação Teológica, já estão abertas as inscrições, né? As matrículas elas já estão abertas e você pode, né, ser o nosso aluno. Nós temos o nosso curso básico, o médio e o avançado em Teologia. Da mesma forma, nós temos ali o nosso telefone 98-272-0552, você pode e terá a oportunidade de aprender a Palavra de Deus dentro do curso básico, médio e avançado. Espero você, em maiores detalhes você pode ligar e nós estaremos dando essas informações. Sendo assim, me despeço de vocês, agradecidos pela paciência que tiveram de estarmos aqui, né, juntos estudando a Palavra de Deus no programa Lições Bíblicas em Ação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, liderada pelo pastor Isaac Strubel.